Fala aí, pessoal do Zona Negativa, fala pessoal do Popsfera. Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Como é que vocês estão se virando aqui? A gente está trazendo para vocês um novo quadro aí para tentar aí suprir essa lacuna de vídeos nossos, né? E esse quadro vai falar sobre rock nacional, é o Arquivo B-Rock. A gente vai tentar falar sobre as bandas mais influentes aí do rock nacional. Para começar, no primeiro programa, a gente já traz aí para vocês, estão vendo aí atrás, Os Mutantes. Isso aí mesmo, a banda aí que todo mundo conhece mais por conta da Rita Lee, mas que foi talvez a primeira grande influência, a primeira grande banda de rock and roll brasileiro. A história dos Mutantes começa lá em 64, quando o Arnaldo Batista, junto com os irmãos deles, tinham uma bandinha, tá? E, se não me engano, essa banda chamava Os Caras de Pau, era The Wooden Faces. Eles acabaram descobrindo aí uma garota chamada Rita Lee, convidaram ela para o grupo, e entrou também o Sérgio Dias, que era o outro irmão do Arnaldo Antunes. A galera acabou saindo, ficou os três. Eles foram mudando de nome e mudando de algumas formações até 1966, quando eles foram num programa da Record. Era um programa aí apresentado pelo Rony Von, né? E o Rony, que gostava muito de literatura, decidiu, opinou, né? Ele propôs para o Arnaldo, para o Sérgio e para a Rita que alterasse o nome para Os Mutantes. Esse nome ele tirou de um livro de ficção científica, chamava o Império dos Mutantes. E aí eles aceitaram e começaram a se apresentar nesse programa dominical que tinha o Rony Von. Começaram a fazer muito sucesso e acabaram entrando também na onda ali, nós estamos falando aí a segunda metade dos anos 60, e o tropicalismo estava muito forte aqui no Brasil. Então a gente tinha já aí os expoentes do Gil, a Gal, Caetano, todo mundo já nessa onda aí, saindo um pouco do pedaço lá do Iê, 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 e entrando, né, com força no tropicalismo. E eles deram muita sorte, porque num show lá e tal, ficava a Nana Caymmi, na época o Gilberto Gil era namorado da Nana Caymmi, acabou vendo eles e decidiu apadrinhar os Mutantes. Então o Gil já tinha uma expressão e começou a apadrinhar os Mutantes. As influências, cara, dos Mutantes eram lá o rock britânico. Então foi a primeira banda aí que trouxe mesmo as distorções, as experimentações sonoras, cara. Foi tudo o Arnaldo Batista malucão que começou a trazer isso aí. Em 68, 2 anos depois aí de terem aparecido no programa do Rony Von, eles assinaram um contrato com a gravadora Polydor, né? Na época, assim, tinha aquele monopólio gigantesco ainda das gravadoras, e eles lançaram então o seu primeiro disco. E esse disco teve o nome de Os Mutantes, tá? Ele foi, assim, um disco bacana e tinha aí algumas participações especiais, tipo Jorge Ben, aquela galera do movimento tropicalista acabou dando uma boa contribuição pro primeiro disco dos Mutantes. Foi indo, e aí a gente teve aí algumas coisas, aí, algumas pérolas, né? Por exemplo, Panis et Circenses, que é um clássico absoluto aí, desse disco, é uma obra assim, sensacional, né? Em 69, a banda continuava fazendo aí um sucesso absurdo, né? E teve a adição de mais 2 membros. Entrou o baterista Dinho Leme, né, na banda, e também o baixista Liminha. O Liminha, para quem não sabe, é um dos grandes produtores aqui brasileiros. Era um puta baixista também. Por exemplo, eu vou dar aqui a minha opinião, das linhas de baixo que eu mais gosto na vida, que é o baixo de Fugaz, né? Ele foi composto pelo Liminha,
E, inclusive, no acústico da MTV, da Marina Lima, o Liminha toca junto com ela, cara. Aquela linha de baixo é sensacional. Ele é um puta músico e um puta produtor. Com essa formação aí, cara, a banda continuou a todo vapor, trazendo aí muita influência, como eu falei já, do rock britânico, mas eu acho que fazendo a fusão perfeita das guitarras distorcidas, das experimentações sonoras, com o que a gente tinha já aqui de ritmo brasileiro. Isso aí foi muito foda e foi indo até 72, cara. Em 72 foi, assim, o começo do fim da banda. Por quê? Eles tinham um contrato com a Globo na época, né? Então eles apareciam em tudo quanto é tipo de programa e tudo mais. E a Rita Lee começou a ficar mais em evidência, até porque era a dona dos vocais e ela, como todo mundo sabe, é fantástica. E logo depois de gravarem aí um disco que era meio que uma homenagem para um amigo deles, que era o Tim Maia. Então o nome do disco era Mutantes e Seus Cometas no País dos Baruetes. E Baruetes era o jeito que o Tim Maia chamava aí o cigarrinho dele. Logo depois disso aí, começaram algumas brigas internas ali, né? O Arnaldo Batista já tinha casado já com a Rita Lee, e todo mundo diz aí que era um casamento meio que de fachada, meio que só para que ela pudesse ter aí a independência dela e tudo mais. Não sei, cara, essas histórias aí, cada um conta uma versão dessa história, mas assim, a Rita começou a ficar muito, muito, muito em evidência. E um estúdio aqui em São Paulo estava colocando aí um material, equipamentos muito bons, né? E a Polydor já queria muito que a Rita Lee seguisse uma carreira solo, queria alguma coisa solo com a Rita. Por conta dessas divergências aí, o Batista já estava começando a se afundar nas drogas também. Acabou que a Rita Lee saiu dos Mutantes, ou foi convidada a sair, né? E ainda, quando ela estava ainda nesse processo aí para sair, os Mutantes tinham gravado um disco, assim, completamente foda, né? Só que a gravadora entrou com um papo furadinho ali, de, poxa, vocês vão lançar 2 discos num ano só, pô, isso não pega bem, fica estranho, né? Eles acabaram de lançar aí o País dos Baruetes aí e tudo mais. Poxa, vamos fazer o seguinte, vamos lançar esse disco aqui como se fosse só da Rita. Aí então foi hoje é o primeiro dia do resto de sua vida, ele é creditado a Rita Lee, só que ele é todo gravado pelos Mutantes e a produção é toda do Arnaldo Batista, cara. Assim, depois disso aí, é tudo história. A Rita saiu, se tornou esse Leviatã da música que a gente conhece aí. E os Mutantes começaram a sua derrocada. E derrocada por quê? A Rita saindo dos Mutantes, o casamento com o Arnaldo Batista também foi para o espaço. E nisso aí ele começou a se afundar cada vez mais nas drogas, cara. É uma pena. Assim, muito tempo depois, em 81, ele chegou a tentar o suicídio um dia antes do aniversário da Rita Lee. E nessa época aí, ele começou a viajar total na maionese. Assim, as composições dele começaram a ficar malucas, passar do genial e passar pro louco. Ele começou, ele tinha criado aí um idioma só para ele. Ele começou a colecionar umas paradas, tipo, amontoar mesmo, virar um acumulador. Ele colecionava lixo, saco de lixo, colecionava uns negócios que não tinha nada a ver. Inclusive ele falava que queria construir uma nave espacial, queria conseguir construir uma nave espacial. Ou seja, ele ficou completamente louco. E isso aí começou a gerar a debandada da banda. Uma hora ele não aguentou mesmo, ele não tinha mais condições de tocar,
e ele pegou o banquinho, pediu para sair. Logo depois saíram o Dinho Leme e o Liminha, e ficou só o Sérgio Dias. Aí assumiu os vocais e foi chamando outros integrantes, e teve várias mudanças aí de integrantes até, se não me engano, 78. E mesmo depois do final da banda, né, ainda teve alguns resquícios aí de tentativas de volta dos Mutantes. Lá no começo dos anos 90, né, em 92, o Sérgio Dias conseguiu aí lançar 2 álbuns que tinham sido gravados lá ainda na fase áurea dos Mutantes, né? Então ele lançou o LP, o A e o Z, e lançou o Technicolor também. Esses discos foram lançados aí no começo, até ali a metade dos anos 90, mas a banda mesmo só tinha resquícios. O Sérgio Dias tinha tocado em algumas turnês aí com a Rita Lee e tudo mais, o pessoal acabava pedindo a volta dos Mutantes, mas nada acontecia. Isso até 2006. Em 2006, teve lá uma homenagem lá das paradas da Tropicália, né? E convidaram os caras, convidaram o Dinho Leme, convidaram o Sérgio Dias, convidaram o Batista e tudo mais. Convidaram a Rita também, ela deu um migué lá, falou assim, olha, não dá para ir, tem uns compromissos e tudo mais. Tal. O Liminha acabou não vindo também para essa parada, e os caras fizeram tipo um revival. Para assumir os vocais, dessa vez convidaram a Zélia Duncan, que topou e foi lá e cantou com os Mutantes. O restante da banda eram os músicos que vinham tocando aí com o Sérgio Dias aí, né, nesse meio tempo. Então, aí teve uma tentativa realmente de volta dos Mutantes. Foi uma coisa bem bacana, mas não durou. E não durou o quê? A banda? Sim, a banda acabou durando sem Zélia Duncan, sem com, e foi indo, vários aí, idas e voltas, lançou alguns discos em 2013, 2017, mas jamais alcançou novamente o sucesso e a relevância que teve lá entre o final dos anos 70, entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70. Mas, de qualquer maneira, ainda fica aqui o legado dos Mutantes é assim, riquíssimo. Muitas outras bandas tiveram aí a sua inspiração e ainda são inspiradas pelas inovações que os Mutantes trouxeram para o rock nacional. O Arnaldo Batista assim, teve muitos problemas aí no decorrer desses anos. Acabou dando a volta por cima, continua aí trabalhando, né? E a gente espera que uma hora ele consiga aí voltar a compor tão bem quanto ele compõe. Para você que curtiu esse vídeo aí, ficou aqui até o final, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e continua acompanhando a gente aí, segue a gente nas redes sociais para saber tudo aí de cultura pop, tudo que rola aí de música, cinema, séries, quadrinhos, enfim, tudo. Entra aqui embaixo aqui, ó, www.popesfera.com.br. Você não vai se arrepender, lá tem de tudo. Muito obrigado por ficar comigo aí nesse vídeo aí. Se tiver alguma banda que você queira que a gente fale, deixa aí nos comentários. Valeu, tchau, fui!